Dos 20 governadores candidatos à reeleição, 18 foram reeleitos. Ou seja, o índice de reeleitos atingiu 90%. No Congresso também as estatísticas ficam muito favoráveis aos candidatos à reeleição. 38% dos senadores e 61% dos deputados federais em 2022 são parlamentares reeleitos. Mas vejam só que números discrepantes. Segundo uma pesquisa da Datafolha bem recente, setembro de 2023, só 9% dos brasileiros confiam muito no Congresso, menos ainda nos partidos. E ainda assim, o povo escolheu os mesmos deputados de sempre para ocupar a Câmara. Como eu disse, são só 39% de renovação. Então, o que os números estão gritando aqui? Se a população não se sente representada, mas mesmo assim a reeleição é a regra, então a vontade do eleitor está sendo manipulada, né, por normas que violam a isonomia do processo eleitoral. Eu listei aqui, a meu ver, as 3 principais vantagens materiais, as principais vantagens que um deputado candidato à reeleição tem em relação a um candidato novato. Então, em primeiro lugar, 42 milhões de reais em emendas parlamentares individuais por ano para irrigar o seu reduto eleitoral, favorecendo aí prefeitos aliados. Segundo, cota para despesas no valor aproximado de 40 mil reais mensais, além daquela verba de gabinete de 118 mil reais por mês para contratar até 25 assessores, e grande parte deles é dedicada, a gente sabe, para mobilização, para comunicação e para marketing político. E terceiro, de acordo com um levantamento da Folha de São Paulo, isso com base aí em dados oficiais do TSE da eleição passada, em média, um candidato à reeleição recebe 7 vezes mais dinheiro público do fundo eleitoral do que o seu concorrente novato. Então está aqui a explicação para a nossa asfixia política que impede a renovação de quadros. Quem está no poder, fica no poder, porque tem aí à sua disposição verbas públicas multimilionárias para favorecer as suas bases e cabos eleitorais, montar grandes equipes, investir pesado em propaganda, uma concorrência muito desleal e eu diria até antidemocrática, porque, como eu disse, desequilibra a eleição. E se hoje isso é feito com dinheiro público aí de forma legalizada, até pouco tempo a fonte do esquema era corrupção. Na década passada, quando o PT subverteu a democracia para se perpetuar no poder, grande parte dos recursos expropriados das estatais era utilizada para financiar campanhas de autoridades já eleitas e assim manipular o eleitorado. Tanto que em entrevista ao Jornal Nacional, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o Petrolão era, aspas, o plano perfeito para o PT se eternizar no poder e que o dinheiro desviado recebido pelo PT, aspas, seria suficiente para financiar eleições até 2038, fecha aspas. Ou seja, o Instituto da Reeleição, associado a verbas públicas milionárias, ilícitas ou lícitas, fere a isonomia eleitoral e prejudica a democracia. Mas aqui, só para fechar, eu registro uma ressalva muito importante. Ao contrário do que está em discussão no Congresso, o maior problema não é a reeleição única dos cargos do Executivo, né? Reeleição para prefeito, governador, presidente da República e tal. O maior problema é a reeleição contínua, que só é autorizada para cargos parlamentares. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores podem se candidatar à reeleição sucessivamente. Tanto que na Câmara Federal, estava até comentando aqui com o Zé Eduardo, tem um deputado do Amazonas em seu 9º mandato. Algumas casas legislativas já registraram até o 10º mandato consecutivo. E assim, independentemente da qualidade desses parlamentares, a meu ver, essa concentração de poder é avessa às melhores práticas da democracia. Por isso, embora eu, pessoalmente, não seja contra a reeleição, eu sou contra a reeleição contínua. E a pergunta agora,